Olá, estamos aqui de volta com Agora é com Abranches. Mais um domingo trazendo temas ligados à saúde. Eu falei para você que a gente trabalharia ao longo de março com temas voltados para a saúde. Por quê? Porque é bom a gente sempre focar em alguns assuntos e já que nós temos uma necessidade muito grande de cuidar bem da nossa saúde, essa é a hora de falarmos a respeito de temas que podem mexer com a nossa qualidade de vida. E faz parte disso cuidar da saúde. E aí, já deu seus espirros ou tosses matinais? Tem gente que tenta, mas não consegue se livrar desses fardos ao longo de muitos anos na vida. Ser alérgico é muito desgastante. E tem vários tipos de alergia. E quem vem explicar melhor esse quadro é o alergista José Francisco Guida Mota, que está comigo aqui nesse programa. Guida, obrigado pela sua presença aqui. Eu nem sei se eu devo falar alergista ou alergologista, que eu já ouvi os dois termos na hora que eu fui pesquisar a respeito do que perguntar para ti. O que está correto? Ou os dois estão corretos? Os dois estão corretos, mas eu acho o alergologista meio hipernóstico, né? Meio hipernóstico. Alergista eu acho que fica melhor, tá bom, mais né? simpático, né? E toca mais o incômodo de quem vai te procurar, certamente. Pô, eu tenho alergia, né? Quantos tipos de alergia existem? Olha, existem alergias que são localizadas de acordo com o sistema que ela está envolvida. Então, tem alergias respiratórias, que é a rinite, a asma alérgica. Tem alergias da pele, que tem a urticária dos diversos tipos. A urticária crônica espontânea, que é muito comum hoje em dia. Tem Por causa do estresse? Não só por causa do estresse. As coisas são muito mais multifatoriais do que a gente imagina. Um dos fatores pode ser que seja o estresse, mas existem coisas que a gente ainda não consegue determinar. Mas existe a dermatite de contato, existe a dermatite atópica, que é muito grave, que começa muito cedo na vida. Então, existem alergias que acontecem de uma forma exacerbada no corpo como um todo, que é a anafilaxia. Então, existem quadros de alergia que a gente pode acontecer em vários órgãos do nosso corpo. A criança pequenininha, às vezes manifesta, a pele aparece, fica toda embolorada, trava a respiração. Isso está cada vez mais grave? Como é que é? Não sei se essa é uma impressão meio do senso comum ou não. Sim, nas últimas 3 décadas acendeu um farol vermelho. A gente no mundo todo vem observando epidemias de alergia. Então, por exemplo, a epidemia de anafilaxia por amendoim nos países industrializados, a epidemia de asma desde as décadas de 70, de formas graves de asma. Então, a gente tem observado recentemente um aumento muito grande nas formas de alergia alimentar, coisas que a gente nunca via antes, nem eram descritas como a esofagite eosinofílica. Então, são doenças que não só por causa do aumento da nossa capacidade de fazer diagnóstico, mas porque realmente existe um aumento na incidência verdadeira. Deixa eu te perguntar a questão do amendoim. Eu sou apaixonado por amendoim, gosto de amendoim salgado ou doce, seja o que for. Mas já vi pessoas que passaram um pedacinho de pasta de amendoim e travou tudo aqui, a capacidade respiratória. Por que isso acontece na pessoa? Então, o amendoim, como qualquer alimento, é composto por proteínas. E o nosso organismo, o nosso sistema imune tem 2 tarefas de discernimento para saber se responde ou não a um antígeno. Primeiro, ele tem que reconhecer se é próprio ou se não é próprio. Se ele reconhece o que é próprio como estranho, a gente produz doenças autoimunes. Passou por esse primeiro crivo, o nosso sistema imunológico tem que reconhecer se aquilo que está vindo de fora é perigoso ou não é perigoso. Se ele resolve montar uma resposta imunológica contra aquilo que não é perigoso, isso a gente tem que a gente chama de reação de hipersensibilidade. Então, alguns indivíduos, por predisposição genética e por outros cofatores, quando reconhece a proteína existente no amendoim como perigosa, desenvolve um tipo especial de resposta imunológica, que a gente chama que é mediada por IgE, que é um anticorpo que se liga a uma célula chamada mastócito, e essa célula é rica em histamina e outros mediadores inflamatórios, ela parece uma granada. E esse IgE, na pontinha do mastócito, funciona como se fosse a anteninha desse mastócito, que ele é capaz de reconhecer quando está em contato com o amendoim. Então, a pessoa, às vezes, inala ou absorve partículas muito pequenas de alimentos que contêm amendoim e essas proteínas que são absorvidas se ligam ao mastócito,
o mastócito se explode liberando essa quantidade enorme, parece uma arma química de histamina e outros mediadores que vão agir nas terminações nervosas, nos vasos sanguíneos, na musculatura bronca e vão produzir sintomas que começam desde as vias respiratórias, placas pelo corpo, pode levar a uma vasodilatação intensa, levando ao choque anafilático ou a obstrução da via respiratória superior, que a gente, através do edema de uma estrutura que a gente tem na laringe que chama a glote. Então, edema de glote. É o edema de glote. Trava a pessoa, não consegue respirar. Então, é um quadro extremamente grave. E no nosso país, a gente observa um aumento da incidência de alergia a amendoim, mas nada se compara ao que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, que a gente não é uma verdadeira epidemia. Eu posso lhe dizer que eu não tenho essa, viu, doutor Francisco Guida Mota? Amendoim comigo não é um problema. Mas percebo que é cada vez maior a quantidade de pessoas que têm problemas com a lactose. Não pode nada que tenha produtos derivados do leite. Uhum. Eu me recordo de um garoto que a mulher estava muito assustada porque ela tinha tirado tudo de leite da criança e a criança teve um problema desse, teve que ir para o hospital, tudo, porque na padaria, na hora de cortar o presunto, o embutido ali, a lâmina tinha cortado anteriormente o queijo para algum outro cliente. E ficaram resquícios que vieram grudadinhos ali e ela não conseguia identificar, mas isso provocou o negócio. A que ponto a coisa está chegando? É mesmo sentido, então? Só duas coisas para a gente distinguir bem. Intolerância à lactose é uma incapacidade da gente digerir o açúcar que tem no leite. Então, nos mamíferos, de uma forma geral, depois do desmame, é desligada a proteína que digere esse açúcar, que chama lactase. Mas no ser humano, em algumas populações, ocorreram uma seleção de indivíduos mutantes que não fazem esse desligamento. Então, em países onde você tem uma população que foi, desde tempos ancestrais, habituadas à prática da pecuária e à extração do consumo de leite, esses indivíduos foram selecionados, então você tem na população como um todo indivíduos capazes de digerir a lactose. Mas, por exemplo, os orientais, as pessoas de origem africana, aqui no nosso país, grande parte da população, se não a maioria, é incapaz de digerir a lactose. Então, quando ela come o alimento que tem a lactose, o alimento que é feito com leite, esse açúcar sobra em excesso na luz intestinal, produz fermentação, puxa líquido para o seu interior, então o indivíduo tem gases, tem diarreia, pode chegar ao ponto de passar muito mal, que chega até a perder os sentidos, a desmaiar. Mas isso, assim, é muito diferente da alergia à proteína do leite de vaca, que é o que esse garotinho tem, que é similar ao que acontece no paciente que tem alergia a amendoim. Então, você tem várias proteínas do leite de vaca, a caseína, a beta-lactoglobulina. Então, o indivíduo faz um anticorpo contra essas proteínas. Então, quando entra em contato, mesmo quantidades pequenas do leite, ele produz essa reação tão grave como aconteceu com esse garotinho. Eu posso dizer a você com certeza que eu não tenho esse problema, porque eu sou mineiro, gosto de leite, pão de queijo. Eu quero daqui a pouquinho, no próximo bloco, continuar falando com o Dr. Guida Mota, incluindo a questão dos estados emocionais e as alergias. Daqui a pouquinho, até já. Estamos aqui de volta, sem coceiras, sem tosse, sem nada. Se bem que eu andei tossindo porque eu peguei um resfriado. Estou com o Dr. José Francisco Guida Mota aqui comigo. Peguei um resfriado, doutor. Diferente. Essa coisa do vírus influenza, ele tem suas mutações também. É que a gente está acostumado a falar do corona e esquece os outros. Mas ele pegou essa parte frontal aqui e mexeu um pouquinho. Então essas diferenças acontecem de maneira muito interessante. E eu fico imaginando que com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a ter sintomas alérgicos e não sabiam que era isso, né? Ou seja, o conhecimento, a procura de profissionais da área acaba ajudando bastante a ter um diagnóstico mais seguro, né? Sim. Eu acho que a gente, dependendo da gravidade da doença, demorar para procurar auxílio médico adequado pode levar a consequências bem graves, né? Por exemplo, a asma. Quando a asma é diagnosticada precocemente, quando a gente começa a tratar precocemente a asma, a gente evita que no futuro esse paciente vá desenvolver, devido à inflamação crônica que ele tem na via respiratória, vai desenvolver o que a gente chama de remodelamento da via respiratória. Porque uma crise de asma é assim, o paciente
tem um episódio agudo, ele usa medicação para passar aquela crise, mas depois da crise ele resta uma inflamação persistente. E essa inflamação persistente vai fazer com que ele esteja mais propenso a desenvolver novas crises e, ao mesmo tempo, ela vai levar à fibrose da via respiratória. Então, é aquela crise que nunca vai passando, vai deixando uma cicatriz, até que em determinados indivíduos, ao longo da vida, isso leva a uma obstrução da via respiratória irreversível. Então, assim, diagnóstico precoce, tratamento adequado é muito importante para evitar os sintomas atuais, mas para garantir um bom futuro para esse paciente. A criança que tem rinite ou asma, tudo, pode deixar de ter, dependendo do bom tratamento? Com o passar da idade, ela ficando mais resistente? É que todas essas doenças, não existe uma asma só, por exemplo. Existe a criança que vai chiar, que vai ter sibilos nos primeiros anos de vida, relacionados com uma resposta da via respiratória a um vírus. Então é muito comum os bebês e as crianças até 4, 5 anos vão para a creche, pegam um rinovírus, um vírus comum que causaria só coriza na maioria dos pacientes, uma dorzinha de garganta, elas desenvolvem um broncoespasmo. Daí passa um tempinho, pega outro, desenvolve um broncoespasmo. Até que chega um ponto que o sistema... Broncoespasmo que você está falando? É um fechamento do bronco, que não deixa passar o ar da mesma maneira que passaria normalmente. Então a criança chia, tem dificuldade para respirar, tem tosse. Então esses quadros, geralmente devido ao amadurecimento até do sistema imunológico, eles são resolvidos por volta dos 4, 5, 6 anos. Mas existem aqueles pacientes que vão começar até numa idade precoce, por volta dos 2, 3 anos, a desenvolver a asma que está relacionado à sensibilização por ácaro. É uma asma que tem tendência de atravessar o resto da vida. Então, esses pacientes são os pacientes que devem ser acompanhados. Se eles tiverem um componente alérgico importante, documentado, eles podem fazer imunoterapia, que é uma dessensibilização. Então, a evolução deles vai ser diferente daquela criança que teria um sintoma, já que a gente já sabe que vai ser transitório na infância. Tem gente adulta que fala assim, nossa, essa rinite não me abandona nunca, há muito tempo. O que eu poderia dizer? É possível deixar de ter a tal da rinite, mudando o comportamento? Então, vamos falar da rinite no nosso país. No nosso país, a principal causa de rinite alérgica é a sensibilização por ácaro, que é aquele artrópode, aquele carrapatinho microscópico que vive onde a gente vive, que se alimenta da nossa pele. Então, ele está no colchão, no travesseiro, no carpete, no tapete, no sofá. Ele é muito presente no nosso lar, porque a gente tem aqui no nosso país umidade e temperatura adequada. Então, esse paciente, se a gente ele se mudar para Davos, ele não vai ter mais rinite. Que beleza. Porque lá não existe praticamente ácaro, então o paciente vai ficar bem. Então, afastar o alérgeno é a primeira forma de tratamento. Às vezes é possível. Como ele não vai para Davos, ele pode, por exemplo, tirar o carpete, colocar um piso de madeira, um piso frio. Forrar o colchão do travesseiro com uma capa. Trocar, tirar os tapetes, tirar o excesso de mobília, facilitar a limpeza da casa. Para o bichinho não ficar atrapalhando. Limpar com pano úmido ao invés de levantar poeira com a vassoura, usar um aspirador adequado com filtro que a gente chama de alta eficiência, que é o filtro EPA. Então a gente consegue, com isso, fazer o que a gente chama de controle ambiental. Não adiantando isso, a gente tem dois caminhos, às vezes até de forma concomitante, que é usar medicamentos que controlam a inflamação crônica na via respiratória dele, usando antialérgicos para fazer o resgate da crise, ou fazer o que a gente chama de dessensibilização. Pegar um extrato feito com o ácaro, no qual você tem quantificado a proteína que causa alergia na gente, e apresentando para ele, para o sistema imunológico dele, em doses crescentes, aquilo que ele tem alergia, para ele desenvolver um outro tipo de resposta imunológica. Em vez de ele desenvolver IgE, que é esse anticorpo reagínico que a gente tem, ele vai desenvolver anticorpos bloqueadores, células regulatórias, que vão, em conjunto, modular a resposta alérgica do paciente. Ele vai diminuir a reatividade dele. Ele vai passar a reconhecer novamente o ácaro como algo não perigoso. Porque é essa confusão do sistema imunológico. Quando a gente reconhece algo que não é perigoso, que o ácaro era para ser captado na via respiratória e ser eliminado junto com o muco, em algo que ele entende como uma ameaça e resolve bloquear essa ameaça fazendo uma reação muito forte. Estados emocionais alterados podem desencadear alguma alergia? A sua cabeça fica onde? Grudada com o seu corpo. O seu cérebro fica dentro da sua cabeça. O seu cérebro regula todas as suas funções fisiológicas, metabólicas e participa da regulação também do sistema imunológico. Tem uma conversa constante aí. Então, não é aquele determinismo que a gente ouvia falar antigamente, né? Olha, eu estou assim porque eu tenho medo do meu pai, vou ter sinusite. Isso não existe.
mas a gente é como uma corda, né? Todos nós temos os seus puidinhos ali. Quando a gente estica a corda, a gente vai arrebentar naquela fragilidade que nós temos. Então, o nosso corpo, por condições genéticas, até por situações em que a gente foi exposto na nossa vida e levou a gente a ter uma resposta exagerada a determinados antígenos, são os nossos puidinhos. Em situações de estresse, é normal que a gente vá piorar não só das alergias, mas de outras doenças que nós temos. Olha, a questão eu tenho uma conversa muito interessante com o Dr. Guida. Uma vez ele me fez um monte de furinho aqui, assim, para fazer um exame. Eu o procurei profissionalmente para ver o que estava acontecendo. E ele me mostrou, fez um monte de furinho. Eu quero daqui a pouquinho que ele me explique a respeito desse tipo de exame, para que a gente possa identificar cada furinho como uma possibilidade de uma alergia, né? Certo. No meu caso específico, nenhum teve reação. Ele olhou para mim e falou assim, você não tem alergia a essas coisas todas que estão aqui. Daqui a pouquinho ele vai explicar a respeito dessa técnica e dessa procura. Mas ele falou assim, se está tendo alguma reação, possivelmente alguma questão emocional está te incomodando. Eu quero daqui a pouquinho abordar esse assunto para que ele explique direitinho no nosso próximo bloco. Até já. Estamos de volta aqui com Agora é com a Abranches. Eu falei dos múltiplos furinhos que o alergista coloca assim no braço. Dr. Francisco Guida Mota, José Francisco Guida Mota, alergista, meu entrevistado de hoje. O que cada furinho que o profissional da área aplica no braço significa? E às vezes não é no braço, é em outro lugar do corpo. Né? Uhum. Então, esse teste é um teste clássico da alergia, foi um dos primeiros a ser desenvolvidos. E o que a gente simula ali? A gente simula o contato do sistema imunológico do paciente com aquilo que a gente está querendo investigar se ele tem alergia ou não. Então, a gente pega simplesmente no paciente que tem alergia a uma proteína do leite de vaca. A gente coloca no braço dele um extrato feito com a caseína, que é essa proteína que é mais comum causar alergia ao leite de vaca. A gente faz uma pequena puntura ou escarificação na pele, a gente permite que aquela proteína entre em contato com aquela IgE que está ligada ao mastócito. Então, você produz ali uma reação no local, ele vai liberar histamina, você produz uma pápula, igual uma picadinha de pernilongo. E você documenta, olha, você tem IgE contra essa proteína. Portanto, IgE, no caso, teve uma reação alérgica. É aquele anticorpo que a gente produz que é responsável pela reação alérgica. Então, você está sensibilizado à caseína, então você não deve se expor a ela quando você vai se alimentar. O seu diagnóstico indica tudo isso. Tudo isso. A gente hoje em dia tem métodos mais modernos para fazer isso. A gente consegue dosar a quantidade de IgE específica que o paciente tem na circulação. Então, a gente consegue dosar isso também através do exame de sangue. Principalmente naqueles pacientes que estão tomando antialérgicos, esse teste fica mascarado, mas através do exame de sangue a gente consegue fazer essa medição também. Tá. E quando não dá nada, como foi meu caso? Não deu nada, mas eu estava com uma coceira enorme. Aí eu procurei o Dr. Guida Mota para me explicar. Afinal de contas, não deu nada. E aí? Urticária, foi o que ele falou. Aí entra a urticária na vida da gente. Né? A urticária. O que é a urticária? A urticária são aqueles quadros que o paciente tem as urticas, são placas espalhadas pelo corpo. E coça, que é uma coisa. Que pode ser IgE mediada, ou seja, ela pode ser alérgica. Então, você comeu determinado alimento, comeu uma castanha, você tem alergia àquela castanha, você vai fazer urticária, uma crise de urticária. Isso é uma urticária aguda. Mas quando o paciente tem urticária de forma persistente, quase todos os dias, por mais de 6 semanas, a gente fala que ele tem uma urticária crônica. E essas formas de urticária, na realidade, elas estão relacionadas muito mais com uma doença autoimune ou uma doença que a gente chama de autoalérgica do que alergia a algo que vem de fora. Então, ou é o nosso organismo produzindo um anticorpo contra esse mastócito, contra algum componente desse mastócito que leva ele a ser ativado, como se fosse uma reação alérgica, ou ele produz um IgE contra uma proteína do seu próprio organismo. Então, a gente chama uma doença autoalérgica. Então, é um desequilíbrio do sistema imunológico que leva você a produzir sintomas semelhantes a uma alergia, mas sem ser uma reação alérgica verdadeira. Eu trouxe essa questão aqui, até porque foi um fato que ocorreu dentro da sala de atendimento do Dr. Francisco, que eu procurei muitos anos atrás, porque o quadro depois foi muito interessante.
O Dr. Francisco me indicou um remédio. Isso foi em setembro de um determinado ano, 2005 para 2006. Eu sei que chegou no fim de dezembro desse ano, eu falei assim, eu não vou mais ter isso. Eu não vou ficar vinculado a esse remédio. O remédio resolveu o meu problema. Parei de ter. Mas eu falei assim, eu vou parar com o remédio e não vou mais ter. De lá até hoje, nunca mais eu tive um quadro de urticária. Nunca mais. Então, eu estou te trazendo isso e falando aqui com todo mundo, que nosso convidado, você é o nosso convidado para esse programa, para assistir, se você tem algum problema de alergia para cuidar, né? Me apareceu isso, eu fui atrás da solução. E eu achei que tem uma interferência também de uma atitude, de uma decisão, porque eu não tive mais. Não permiti que o meu corpo pudesse repercutir isso. Para isso eu tive que mudar meu padrão respiratório, atividade física, alimentação, cuidado com alguns alimentos mais químicos, para uma alimentação de verdade, mais natural. Faz parte do processo da mudança, isso tudo que eu acabei de lhe falar? Acho que a construção da saúde, ela nunca deve depender do uso de medicamentos. A construção da saúde é uma tarefa diária que nos cabe desde o nascimento até o último dia da nossa vida. E a gente constrói bons hábitos de vida. Se a gente consegue construir isso, a gente consegue se prevenir e evitar uma série de doenças. Desde as doenças mais classicamente que a gente está relacionado a isso, né? Que são o diabetes, ligados à obesidade, à hipertensão, até essas doenças imunológicas, até doenças como neoplasias. A gente consegue, se a gente tiver bons hábitos de vida, evitar aquelas coisas que nos fazem mal e procurar fazer aquilo que nos faz bem, usando o que a gente tem de conhecimento e o bom senso e a conexão consigo mesmo, a gente, com toda certeza, a gente vai construir uma saúde melhor. Né? E se livrar não só das urticárias, mas de todas as doenças que podem nos acometer. A gente vai adoecer algum dia, a gente vai adoecer de formas que a gente nem imagina que poderia adoecer, mas muitas das doenças elas são evitáveis se a gente tiver bons hábitos de vida. E a questão da alimentação? A mudança da qualidade dos alimentos, né? Tem agravado o quadro das alergias? Sim, a gente, hoje em dia, a principal hipótese para explicar por que existe um grande aumento da incidência de doenças alérgicas como um todo é a hipótese da microbiota. Antes chamava-se hipótese da higiene, porque começou a se comparar assim, pessoas que vivem em área rural têm menos alergias do que as pessoas que vivem em área urbana, então deve ser porque um ambiente mais limpo, como se fosse assim um ratinho de laboratório, criar crianças como se fossem gaiolas, pode levar ao aumento da incidência de doenças alérgicas, mas na realidade o que a gente observa, o cerne dessa hipótese da higiene é a hipótese da microbiota. A microbiota que está no intestino da mãe vai influenciar o estado imunológico do bebê que vai nascer. Então, a história começa até antes de nós. Tá? E aquela criança que nasceu de parto normal, aquela criança que foi alimentada no seio materno, que foi introduzida os alimentos in natura a partir dos 6 meses de idade, que se evitou de comer alimentos ultraprocessados e que a gente conseguiu dar para ela alimentos ricos em fibras, rico em polifenóis. Então, que comeu a comida de verdade, essa criança, ao longo da sua vida, vai ter uma menor incidência de doenças imunológicas, de doenças alérgicas, de doenças metabólicas. Então, a gente, sim, voltar a criar os filhos como se criava antigamente, vai fazer, sem dúvida nenhuma, uma grande diferença na vida dos indivíduos. Está vendo? Alimentação correta desde cedo. Dr. Francisco Guida Mota, obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que as coceiras de muita gente ficaram menores assistindo esse programa, viu? Muito obrigado. Hoje vimos aí que a alergia pode e deve ser tratada com um especialista como ele, por exemplo, que vai te dar a orientação certa sobre qual é o seu diagnóstico e a medicação correta para você não sofrer mais esses incômodos. Durma melhor, alimente-se com equilíbrio e descanse o suficiente. O resto, a vida se encarrega de trazer para o seu corpo em forma de saúde e paz interior. Um abraço e um ótimo domingo.